E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para quem está começando, mas não só para isso, para o pessoal que quer conferir, que fica fazendo essa disputa aí de Digital Audio Workstation. Nós vamos falar sobre qual é o melhor Digital Audio Workstation para quem está começando. Sim, nós vamos falar sobre DAW. Aí você fica pensando, Digital Audio Workstation. Sim, é isso que significa essa sigla. E isso pode ser traduzido como Estação de Trabalho Digital de áudio. Bom, logicamente que as estações digitais de áudio, elas começaram a surgir depois da criação do áudio digital. Então lá assim, pelo final da década de 80, começo da década de 90, e na década de 90 houve uma proliferação de Digital Audio Workstation desses que você compra assim, como um console mesmo, com gravador de CD, com pré-amplificadores para nível de microfone, nível de instrumento, e também com o próprio conversor, e também com o próprio DSP integrado, para que o cara pudesse já colocar as equalizações, compressões e já fazer toda a mix lá diretamente nessa estação de trabalho. Além disso, algumas contavam também com Drum Machine. Assim o cara já ia sampleando, gravando tudo e já mixava, fazendo tudo na hora. Aí o pessoal ficou muito animado, né? Porque foi uma coisa que foi mais barata, mais acessível, então as pessoas puderam comprar isso com mais regularidade, assim o cara não precisava ter um monte de grana. Mas os conversores de áudio dessa maquininha não eram tão bons e também o próprio DSP não era tão bom porque trabalhava com um processador de áudio digital com 16 bits apenas. Bom, esses são alguns dos indicadores que a gente vai ver para poder avaliar o nosso próprio Digital Audio Workstation, mas a gente não vai fazer isso de uma forma muito simplificada não, a gente vai explicar tudo direitinho, ponto a ponto, para que você possa avaliar qual é o mais adequado para sua função. Sim, nós partimos do problema, né? Afinal, o que você quer fazer? Você quer produzir beats? Quer produzir música eletrônica? Quer gravar bandas? Quer gravar só música instrumental? Quer mixar músicas? Só fonogramas, né, que vão para o Spotify, para o Deezer, ou então você quer mixar para, sei lá, jogos. Bom, mas existem pré-requisitos para realizar essas diferentes funções, e nem todos os Digital Audio Workstations são capazes de realizar todas elas com plenitude necessária para um profissional. Então, se você quer se tornar profissional numa área específica, você precisa pegar um software que seja capaz de realizar essas funções. Logicamente, todos os Digital Audio Workstations hoje são mais acessíveis, porque eles são fabricados, né, ou desenvolvidos na forma de softwares para que você possa integrá-los no seu home computer, então no seu computador de estúdio, que às vezes tem mais de um processador, bastante memória RAM, um monte de SSD e um monte de recursos bem avançados, que é um investimento muito importante para quem trabalha com áudio digital. E esses softwares são fantásticos, né? Porque a gente pode trabalhar controlando eles através de MIDI, a gente pode inserir notas, manipular instrumentos virtuais, fazer também automações de outros parâmetros de diversos tipos de efeito, como equalizadores, reverbs, delays, compressores, e endereçar coisas para um canal, para o outro, e a gente vai entender todas essas opções e todas as variáveis que estão envolvidas na realização dessas funções específicas, pautando cada uma delas pela função que você vai exercer. Por exemplo, beatmaker, produtor de música eletrônica, engenheiro de mixagem, né? Bom, então dividindo nos tópicos entre função e orçamento, a gente vai conseguir entender qual deles vai ser mais adequado para você. Claro, vocês vão precisar pesquisar o valor desses Digital Audio Workstations, desses softwares na internet, porque o preço deles varia de acordo com o mercado. Então, se você curtir, se você achar que um deles é adequado para a função que você está procurando, dá uma pesquisada no preço deles e vai lá e compra. O mais adequado é que você sempre espere uma promoção, vai lá, se inscreve na lista de e-mail dos caras e espera vir uma promoção bem bacana e vai lá e compra. Aí vale bem a pena. Na segmentação que a gente vai fazer a seguir, eu preferi priorizar simplesmente o fator que é diferencial entre um software e o outro, do que falar coisas óbvias, por exemplo, ele tem um fader para você controlar o volume na saída do canal. Isso é uma coisa que praticamente todos eles têm, então eu não me ative muito às questões óbvias, mas sim foquei nos diferenciais. Então a gente vai citar por função, vai entender quais as questões técnicas que eles precisam ter e quais são indicados para essa função. E como sempre, eu vou acreditar na capacidade de raciocínio de vocês, não vou dar uma receita pronta, então raciocina, anota, volta no vídeo, dá uma olhada de novo e acompanha tudo direitinho que vocês vão conseguir entender cada detalhe. Então bora lá, eu vou falar primeiramente do Digital Audio Workstation para quem produz beats e faz música eletrônica. Bom, as necessidades básicas são aceitar diversos formatos de instrumentos virtuais e também
de plugins, assim, de efeito, né? Então você vai ter que ter um Digital Audio Workstation que consiga integrar diversos desses. Se você precisa de um sintetizador ou precisa de um sampler X ou Y, ele tem que integrar bem com o seu software, criando diferentes padrões de mixer, de volume e parametrizações desses instrumentos virtuais, conseguindo fazer com que esses instrumentos virtuais abram em canais separados com controle bem bacana, ter macrocontroles também. Isso é muito importante, é um outro tópico. Macrocontroles para que você possa controlar cada parâmetro com automações bem rápidas. Então se você está lá produzindo uma música eletrônica, quer colocar um filtro rapidamente, você simplesmente tem que selecionar aquele filtro e jogar para um macrocontrole do seu controlador ou mesmo com o mouse. Assim você já consegue fazer as coisas mais rapidamente e o seu workflow funciona. A maneira como você trabalha vai funcionar melhor. Além desses macrocontroles, você também vai precisar de uma interface MIDI muito bacana, que mostre os diferentes instrumentos virtuais, diferentes canais MIDI na mesma interface MIDI. Assim você consegue ver cada uma das coisas. Uma coisa muito bacana também são aqueles sequenciadores MIDI que aparecem com coisas tipo de drum machine. Assim você já consegue entender aonde que está cada tempo dentro da métrica da música, do snap da música. As ferramentas de snap da inserção das notas MIDI pelo controlador também são muito importantes. É importante que ele tenha um arpeggiator, que é basicamente um plugin MIDI que consegue sequenciar e arpejar diversas notas de um acorde ou coisas do tipo, né, com LFOs e controles de envelope também. Então, esse tipo de controle MIDI é muito importante e essa interface, como essas aqui, também são muito importantes. Então vamos para as ferramentas essenciais. Uma interface de MIDI completa capaz de mostrar diversos canais MIDI ao mesmo tempo e todas as automações e controles de velocity deles. Número 1. Número 2, controles de automação com touch e latch. Assim você simplesmente precisa tocar no seu controlador MIDI para que ele ative aquela programação daquele controle e ele vai responder automaticamente e vai começar a escrever a automação ou ler a automação se você não encostar no negócio. Terceiro ponto, uma duplicação de clipes de MIDI de áudio muito rápida para que você possa samplear uma determinada amostra de áudio ou então um trecho de um arranjo na MIDI. Assim você vai lá e simplesmente, por exemplo, sei lá, no Studio One, né, que é o Digital Audio Workstation que eu uso, aperta D, vai apertando D e ele vai duplicando tudo rapidinho. No Pro Tools, no Cubase, no Logic e diversos outros isso também é possível, a gente vai falar disso já já. Uma mudança rápida entre os samples, assim você consegue selecionar qual sample é melhor para um determinado timbre de alguma coisa que você está procurando, vamos supor que seja um kick, uma caixa, ou então, sei lá, um clap, um snap, né? Ou qualquer outro tipo de amostra. Assim você vai mudando entre elas rapidamente e elas já vão substituindo as amostras que estão no seu Digital Audio Workstation. Ou então no seu sampler. Várias opções de sampler e instrumentos virtuais, que é o nosso quinto ponto, também são muito importantes. Se o Digital Audio Workstation vem com várias opções de samplers e instrumentos virtuais, você precisa investir menos em outras marcas e produtos externos ao seu software. Assim você evita de ter um gasto excessivo e já fica com tudo lá dentro do software prontinho para você usar. Então esses são os 5 pontos, as 5 ferramentas essenciais para que você consiga ter um workflow bacana e ser muito produtivo para realizar as suas produções de beats e de música eletrônica. As opções de Digital Audio Workstation para essas funções são o Logic, o Studio One, Fruity Loops, Ableton Live, Cubase e Reason. Eles são bem criativos, bem fáceis de usar, você consegue manipular a interface deles e controlar MIDI e instrumentos virtuais de uma forma muito rápida. Agora, você que quer usar o seu Digital Audio Workstation ao vivo para soltar samples ou então gravar trechos da sua performance e colocar eles em loop, voltar para um outro trecho, soltar um loop ao mesmo tempo que o outro, voltar e fazer um monte de outras coisas ao vivo, eu tenho recomendações bem legais para te dar. Bom, suas necessidades básicas são de gravar e reproduzir samples em tempo real, controlar diversos dispositivos ao mesmo tempo, conseguindo alternar as tracks do seu Digital Audio Workstation, dar play em algum tipo de sample ou de amostra que você gravou anteriormente, realizar loops em tempo real e soltar essas amostras de acordo com o tempo desse loop, sincronizando com o tempo. Isso é fundamental. Então esse time stretch é o nosso quarto ponto e é muito importante porque ele precisa fazer com que tudo que você toque fique no mesmo andamento. Se você simplesmente for lá e colocar uma outra amostra, ela vai entrar fora do tempo, fora da quadratura da música, fora do compasso e assim por diante. Aí você vai acabar confundindo a harmonia, embolando o ritmo e fazendo um monte de confusões. Então o seu Digital Audio Workstation precisa lidar com esse time stretch em tempo real muito bem. Então as ferramentas essenciais são loop por track,
o wrap, que é basicamente essa capacidade de você realizar time stretch, manipular o time stretch na hora que você quiser subindo e descendo o andamento. Ter markers para que você possa ir e voltar nesse mesmo trecho da música e saber quando você passou por uma outra parte da forma ou quando você está num outro trecho que vão tratar com outros loops e assim por diante. Essa quantização global, que vai fazer com que tudo fique no andamento certo da música, e um loop independente por clipe ou por grupos de clipes. Então você consegue tocar um clipe de áudio só e soltando os outros loops em cima desse. O único Digital Audio Workstation que eu recomendo para essa função é o Ableton Live. O próprio nome já diz, né? Ableton Live. Agora você que tem uma banda ou uma dupla sertaneja, ou seja lá qual for a formação instrumental que você tiver e o gênero musical, que quer gravar ao vivo. Você toca lá no barzinho ou toca numa casa de show e você quer gravar o seu som todo ao vivo. O que você precisa? As necessidades operacionais desse software são gravar com segurança e estabilidade. Senão você foi lá, gravou um negócio, vai lá, perdeu tudo. Deu pau no meio, você perdeu todos os arquivos e você não vai poder voltar atrás. Gravar com uma excelente resolução, assim você não fica com uma qualidade de áudio para poder fazer a pós-produção, edição, mixagem e masterização de uma forma muito esquisita, porque às vezes as mixers digitais não têm um conversor de áudio muito bom, então ele precisa integrar bem, que é o nosso quarto ponto, com esse Digital Audio Workstation e com essas mixers digitais. Você precisa de um software que integre bem com as mixers que vão ser usadas. E em quarto lugar, o endereçamento e a nomenclatura correta de cada input, output, send, return e assim por diante. Se você tem diversos efeitos, se você vai gravar diversas informações em paralelo a essa mixer do front of house, né, que acontece? Durante o show, muitas vezes tem um front of house engineer, que é aquele cara que fica lá na frente fazendo a mixagem do PA, né? É aí que acontece, ele manda um sinal em paralelo para esse Digital Audio Workstation e grava em paralelo sem aqueles efeitos, mas ele usa a mesma pré-amplificação, usa os mesmos parâmetros. Então é muito importante que ele consiga integrar muito bem e fazer com que não necessariamente esses efeitos sejam aplicados durante a mix que você vai ter posteriormente, nesses tracks independentes que você está gravando para fazer a pós-produção depois. Então as ferramentas essenciais são ter uma integração com a mixer, não cair, ser um software firme, seguro e gravar com alta resolução para que você possa fazer uma pós-produção bacana. As opções de Digital Audio Workstation que vocês têm para essa função são o Pro Tools, que integra muito bem com as mixers da Venue, né, da Avid, obviamente. O Studio One, que tem um software paralelo a ele, que se chama Capture, que consegue sincronizar muito bem com todas as linhas de mixers digitais da PreSonus. E o software da Waves, aquela fabricante de plugins, é o Waves Track Live. Ele integra muito bem com todas essas mixers digitais e possibilita que você faça uma gravação bem bacana, bem leve e bem sólida, sem ele ficar caindo e você perdendo todos os arquivos. Agora, para você que quer fazer produção e composição de música para audiovisual e para jogos, repare, não é mixagem, é sim produção e composição de música para audiovisual e para jogos. Eu falo isso porque as ferramentas são muito diferentes. Para mixar é uma coisa, para compor e produzir é uma outra coisa. Como eu citei lá no começo, eu vou falar só os fatores realmente diferenciais. Claro, ele vai precisar de uma ótima interface MIDI, de vários tipos de instrumentos virtuais, seja em VST, DXi, RTAS. Então você já entende esse ponto que a gente falou lá na produção de música eletrônica e também de beats. Você precisa dessas mesmas coisas. Porém, você precisa de mais coisas ainda, porque você vai precisar de uma ótima interface de vídeo, número 1. Então ele precisa trabalhar com diversos formatos de vídeo, diversos mesmo. Então, instrumentos virtuais, formato de vídeo e também ele precisa trabalhar com timecode digital, seja através de MIDI ou então através do AES EBU timecode. Além disso, também é muito bom se ele tiver uma integração com software de partitura, de notação musical, que é um quarto ponto muito bacana. O quinto ponto é ter integração com software de vídeo ou então aceitar formatos como AAF e OMF, que são formatos de vídeo com multitrack aberto. Da mesma forma que eu falei antes lá na produção de música eletrônica e de beats, você precisa dessa interface MIDI com multitracks para poder ver vários instrumentos virtuais, ou melhor, vários tracks MIDI na sua frente e conseguir alinhar, escrever e modificar o arranjo da música, tendo uma visão mais macro, entendendo o que está acontecendo, por exemplo, numa seção de cordas, numa seção de metais ou numa seção de madeiras. Claro, se você estiver fazendo uma orquestra. Além disso, ele também precisa ter vários instrumentos virtuais, como sintetizadores e coisas afim muito usados em trilha sonora.
Uma outra ferramenta muito importante é a sincronização com o vídeo. Ele precisa modificar o tempo de começo e tempo de fim da música e do vídeo, isso por frame, e também precisa ter o timecode digital para que você possa sincronizar com outras mixes, por exemplo, de vídeo. Você consegue ter um workflow muito mais bacana com pessoas que já trabalham com vídeo ao mesmo tempo. Se você estiver mixando uma música ou fazendo um programa ao vivo, você vai precisar dessas ferramentas. E uma terceira coisa é suportar muitas tracks. Muitas mesmo, sim, às vezes você precisa de mais de um desses softwares abertos ao mesmo tempo, que é o caso do Pro Tools. Às vezes os compositores precisam abrir mais de uma rig do Pro Tools em 2 computadores diferentes, sincronizar isso através de timecode e poder usar eles ao mesmo tempo, para que o computador não dê pau. Então sim, se você vai compor para trilha sonora de jogos e filme, você precisa ter muita memória RAM no seu computador e ter um Digital Audio Workstation que consiga suportar muitas tracks mesmo. As opções de Digital Audio Workstation que eu trago para essa função são o Nuendo, o Digital Performer, o Logic, Pro Tools, o Cubase. Cubase não tem sincronização por frame, diferente do Nuendo. O Nuendo já tem mais ferramentas e mais opções. O Studio One não abre OMF, o que é bem ruim. E também a ferramenta de vídeo dele não é tão estável assim. Mixagem de música. Mixagem de um fonograma, aquele que toca lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, no seu CD, no vinil e assim por diante. As necessidades operacionais de um software para poder mixar música são headroom. Sim, ele precisa ter bastante headroom e a gente vai entender isso melhor. Estrutura de ganho adequada, com os canais mandando poder controlar cada ponto da estrutura de ganho. Opções diversas de envios e retornos de sinal para mixer. Controle de múltiplos faders através de um único fader. Controle de agrupamento de canais. Então vários canais vão para um canal, que depois vão para um outro canal, que daí somam em outros vários canais e num outro canal no final das contas, enfim. Opção para muitos canais. Sim, às vezes a gente precisa de muitos canais, principalmente hoje, né? Se você for ver na década de 90 não eram tantos canais. Mas hoje às vezes você tem uma mixagem com 120, 130 canais. Acontece. Aceitar muitos plugins. Muitos mesmo. Então as ferramentas operacionais para dar conta dessas necessidades são uma engine, sim, uma estrutura de ganho do software com todo o headroom dele, com endereçamento para cada canal e também com a recuperação do cálculo da profundidade de bits em cada ponto de 64 bits. Sim, o software precisa usar 64 bits. Se você tem menos de 4 GB de memória RAM, você vai sofrer um pouquinho para mixar. Então eu recomendo que você tenha mais de 4 GB de memória RAM e instale um software com 64 bits, na estrutura, na engine do software. Capacidade de importar e exportar arquivos com 32 pontos flutuantes, sim, o famoso 32 floating points lá. Assim você tem mais resolução dos arquivos que saíram da produção e você vai importar para mixagem. Aí você consegue recuperar melhor o headroom e a definição deles. Eles ficam com mais definição, mais harmônicos e tudo mais. Faz diferença sim. Se você tem dúvidas a respeito disso, dá uma clicada nesse vídeo aqui em cima que você vai ver a diferença que faz. Controle de sends, returns, buses, auxiliares e assim por diante. Então você precisa facilmente criar um novo canal ou ter um canal para um outro efeito e assim por diante. Porque todas as vezes você vai precisar mudar isso, como quem muda um patch bay na mixagem analógica. Isso é fundamental. Uma outra coisa que você precisa fazer também é poder salvar templates de tracks e de multitracks. Assim você abre todas essas multitracks de uma vez só e você pode mixar a partir de um template, de um ponto de partida. É como os engenheiros de mixagem no analógico têm todos os dispositivos deles lá, os periféricos, prontos, já montados num patch bay, eles só fazem um ajustezinho, trocam uma coisa ou outra e vão mixando de acordo com cada música. Para dar conta daquela nossa necessidade de controlar diversos faders e poder fazer automações através de apenas um fader, a gente tem o nosso querido VCA, que é basicamente a automação, controle de automação através de um único fader vermelhinho que fica um pouquinho diferente. Ele não é exatamente um canal, ele é só o controle de outros canais que algumas mixers analógicas já tinham, e isso foi integrado também dentro dos Digital Audio Workstations. Markers para uma navegação rápida. Você precisa às vezes comparar uma parte com a outra. Vamos supor assim, um pré-refrão com outro pré-refrão, para ver se esse pré-refrão inicial ele está crescendo pouco, ou então ele está crescendo demais, já está entregando muito jogo na mixagem. Isso é muito importante. Assim você consegue ter uma comparação muito mais rápida e entender as modificações que você precisa para cada parte da forma da música. Então você consegue ir lá no seu keypad simplesmente mudando através de um controlador do Digital Audio
Audio Workstation, como um Control Surface ou qualquer coisa do tipo. Algum tipo de timecode, pode ser MIDI, pode ser AES, EBU, para você poder sincronizar com outros dispositivos, às vezes até uns dispositivos analógicos que já aceitam timecode. Aí você consegue, por exemplo, através de uma mixer analógica, controlar o seu Digital Audio Workstation. Exibição de diversos tipos de meters. Sim, os meters são muito importantes hoje por conta das plataformas e por conta do seu headroom. Você precisa saber quanto de headroom você tem ainda para poder não mandar um negócio completamente clipado e comprimidaço para o engenheiro de masterização. Sim, o L e o FS é muito importante, o Peak também é muito importante e o RMS também são muito importantes. Então esse True Peak é fundamental para que você não tenha clipes internos sem que você saiba que esses clipes estão acontecendo. Color Code e numeração dos canais. Isso é muito importante porque senão você vai acabar se perdendo durante o processo de mixagem. Assim você já encontra eles rapidamente. Por exemplo, as minhas baterias são todas amarelas. Então, quando eu quero achar a bateria, eu só procuro amarelo e eu já acho elas rapidamente. Não preciso ficar caçando track por track, sabe? Isso é muito ruim, quando todas as tracks ficam da mesma cor, você não consegue se identificar e acaba não tendo um processo fluido. Acaba tendo que ficar pensando em outra coisa enquanto você deveria simplesmente ouvir a música e pensar, já sei, tem que fazer tal coisa e tal coisa. Uma quantidade muito grande de inserts por canal, sim, você precisa ter a opção de super processar alguma coisa. Às vezes é necessário, nem sempre, mas às vezes é necessário. Isso vale para os sends também. Você precisa fazer muitos sends às vezes para diversos canais diferentes e essas ferramentas são fundamentais para mixagem. Uma outra coisa muito importante é Delay Compensation. Tem alguns softwares que não fazem isso bem. Então se você não tiver Delay Compensation, você não consegue fazer nenhum processamento em paralelo. Você não consegue mandar fazer um send, né, para um outro canal e fazer com que esse outro canal calcule a diferença, a latência, o atraso que vai ter para o processamento desse plugin ser realizado e ele não vai conseguir fazer com que saia no mesmo tempo, vai ficar com uma latência de um e do outro sem latência, aí vai ficar um bolo, uma diferença de fase, uma confusão danada. Então precisa ter Delay Compensation funcionando muito bem. Ele precisa ter um controle pré ou pós Mix Bus. No caso do Pro Tools a gente tem que criar um canal chamado Mix Bus, porque ele não tem um controle post Mix Bus e pré, durante o insert do Mix Bus. Já no Studio One, por exemplo, o Mix Bus, o main out, já tem esse controle. Então não é necessária a criação de um Mix Bus. É muito importante controlar o que está antes do Mix Bus, ou seja, da saída final do seu Digital Audio Workstation, e que está na soma dos canais. Assim você consegue saber se ele está clipando ou não, você consegue ter um outro tipo de meter, de resposta de frequência, ou de qualquer outra coisa que você quiser controlar, como por exemplo a correlação das fases. São coisas bem importantes, às vezes que é importante controlar, em alguns casos não faz muita diferença. Isso depende da produção, depende do artista, depende para qual dispositivo essa música está sendo pensada, para ser reproduzida em maior quantidade, se vai ser mais ouvido em fone de ouvido, se vai ser mais ouvido em radinho e assim por diante. Compatibilidade com VST, RTAS, ou VST ou RTAS, né, DXi e vários formatos diferentes de plugins. Assim você consegue abrir diferentes plugins no seu Digital Audio Workstation e não perde a oportunidade de ter equipamentos já integrados a ele para poder mixar melhor, né? Para poder mixar de uma forma mais fluida. Uma quantidade de opções de automação quase que infinita. Assim você consegue parametrizar e mover qualquer tipo de parâmetro do plugin durante a música, né? Isso dá mais graça, às vezes a música explode mais ou vai para uma outra coisa completamente diferente porque simplesmente você deixou ali um filtro ou então um shelf no agudo ou então uma saturação harmônica, ou uma compressão em paralelo e assim por diante. Essas são ferramentas essenciais na mixagem. Quanto mais você consegue ter ferramentas de automação, mais graça, mais diversidade a música tem. Precisa ter também excelentes opções de buses auxiliares, que sejam criados de uma forma rápida e também que agrupem os canais de uma forma inteligente, sem causar problemas de fase, delay compensation e toda aquela outra coisa que a gente já falou anteriormente. E uma coisa que eu acho muito saudável, muito boa, Mixer Undo significa o quê? Desfazer algum movimento da mixagem que você fez. Vamos supor, você foi lá, mexeu no equalizador, não sei o quê, aí você, putz, cliquei no canal errado. Acontece, cara, acontece. Se você conseguir dar simplesmente Ctrl Z e voltar os parâmetros desse plugin, nossa, que beleza, né? Esse é o tal do Mixer Undo. Bom, os DAWs que eu recomendo para essa função são Pro Tools, o Studio One, Cubase, o
O Nuendo, obviamente, que tem mais opções ainda que o Cubase. Tem inclusive alguns Digital Audio Workstations que são simplesmente feitos para mixar, como é o caso do Harrison Mix Bus. E também Logic, por que não? O Logic não consegue exportar stems em Wave com 32 bits floating point, porém ele exporta em AIFF, daí funciona. Ah, Alvin, você não recomenda o Ableton nem o Fruit Loops? Não, o Fruit Loops não tem uma ferramenta com delay compensation muito bacana, eu não recomendo ele para mixar. Para produzir, bacana, como eu falei anteriormente, se você vai produzir beats ou música eletrônica, legal. A mesma coisa vale para o Ableton Live, ele não tem ferramentas muito rápidas, muito ágeis e nem é uma estrutura de ganho muito bacana para mixar. Então eu prefiro com certeza o Studio One e o Pro Tools, são os meus favoritos. O Studio One tem uma vantagem legal aí, que é basicamente o Console Shaper, que consegue fazer com que tenha crosstalk de todos os canais, uma certa saturação harmônica, e isso causa um depth, uma profundidade na mix. Mas você consegue fazer isso através de plugins em um outro DAW. Uma opção bacana também agora é o Sonar, que agora em 2018, em abril de 2018, ele está gratuito. Então, se você ainda está nessa época, aproveita agora e vai lá e procura o Sonar, que é um software legal para mixar. Aí você vai falar, poxa, Alvin, e o Reaper? O Reaper dá para várias funções, várias dessas que eu já falei, inclusive. Ele só não é, assim, incrível, né, para essas funções. Eu acho que para mixar ele é bem bacana, tem várias opções de envio de sinal, de agrupamento de sinal, com buses e canais auxiliares e canais de efeito. Dá para mixar muito bem no Reaper também. Beleza, agora que a gente já entendeu mixagem de música, qual Digital Audio Workstation é melhor ou quais são as melhores opções para isso, a gente vai para a nossa querida mixagem de audiovisual, que tem tudo que tinha na mixagem para fonogramas, para música, só que mais um tantinho. Então considere tudo aquilo que eu falei em mixagem, agora há pouco, né? Aí você vai somar o quê? Uma ótima interface de vídeo. No audiovisual você tem basicamente dois tipos de mixagem. A dubbing mix, que é aquela mix final que você tem stems dos tracks, das músicas, né, das cues que a gente chama, e você também tem os sound effects, e as falas, né, dos personagens durante o filme. Assim você consegue somar eles todos e você tem sons que são on-set, que acontecem na cena, que já tem sound design, já tem uma série de coisas, e tem sons que são em offset, que são gravações em cima. Aí você tem diferentes stems com tudo isso, vamos supor lá, metais, cordas, percussão, sintetizadores, falas on-set, falas offset e sound effects. Aí você tem esses tracks que você tem que mixar. Aí fica mais fácil, né? Menos track. Não que seja fácil, você vai ter que ter suporte de surround, por exemplo. Se o seu software não tiver suporte de surround, como é que você vai mixar para audiovisual? Vai tocar onde? Se for tocar no cinema, no home theater, precisa ter surround, 5.1, Atmos e assim por diante. Então ele vai utilizar uma ferramenta da DTS ou o Dolby Atmos. Qualquer um desses dois é muito bacana, porque você já tem várias opções de surround no Dolby e no DTS também. Se você não sabe o que são Dolby e DTS, dá uma pesquisada aí que você vai encontrar. E além dessa mixagem, você também tem a Q-Mix. A Q-Mix, você tem lá a Mix, que é o Dubbing Mix, e a Q-Mix, que é a mixagem da música. Aí sim, o cara vai ter que ter uma opção para 900 tracks, né? O Alan Meyerson é um grande exemplo de engenheiro de mixagem de músicas, das cues, né? As soundtracks que estão lá tocando enquanto o filme acontece, seja de background, de abertura, tem várias músicas com funções diferentes, né? Leitmotiv e assim por diante. Então o cara tem que ter 300 canais, às vezes para somar samples com instrumentos gravados, com outras coisas, aí ele pega tudo aquilo lá e vai mixar. Então tem que ter muitos VCAs e muitas coisas que a gente vai ver agora direitinho. Formato Dolby DTS. Número 1. Sincronia entre múltiplas instâncias de um software. Por exemplo, você pode sincronizar diversas instâncias do Pro Tools, como eu falei anteriormente. Você vai ter diversas tracks para mixar e um computador só não vai dar conta, vai precisar de mais de um computador. Aí eles vão precisar estar conectados de alguma forma, com timecode, né? Ou com qualquer outra tecnologia de rede, Dante e assim por diante, para que isso tudo funcione direitinho, de acordo com o timeline da música e que você não tenha problemas com delay compensation, problemas de clock e assim por diante. Bastante VCA mesmo, porque você vai ter que agrupar e subgrupos de instrumentos, de faders. Já pensou você ter 300 milhões de faders na sua frente? Você precisa mandar tudo aquilo para uma coisa só. Alinha eles ali entre eles e depois manda para um só. Aí fica aquele mesmo balanço entre eles, só sobe e desce, entendeu?
Então vamos supor, você tem samples de madeiras e você tem todas as madeiras gravadas. Aí você pega esses 8 canais e você manda simplesmente um para um VCA e outro para outro VCA. Aí você balanceia o volume deles todos, cada um entre cada tipo de grupo, né? E depois nesses VCAs você controla o volume deles independentemente. Aí você pode mandar esses 2 VCAs para um outro controle de VCA único. Aí quando você quer subir todas as madeiras, os samples e as madeiras gravadas, você vai lá e mexe só num fader. Isso é bem importante. Do contrário, vai ficar difícil para você mixar para audiovisual. Aqui, 32 bits de floating point fazem muita diferença. Por mais que no audiovisual a gente trabalhe com muito headroom, ou seja, com uma grande quantidade de amplitude ainda possível dentro do áudio digital, é bom que você consiga exportar todos os arquivos com 32 bits de floating point. Assim, se você fez as mixagens das cues, das músicas do filme ou do jogo, você consegue mandar para o cara da Dubbing Mix para que ele consiga aumentar, diminuir e recuperar a profundidade dinâmica à vontade sem perder nada de resolução. Os Digital Audio Workstations que eu recomendo para essa função são o Pro Tools, o Digital Performer e o Nuendo. Aproveitando que eu já falei tudo isso de mixagem para audiovisual e para jogos, agora a gente vai falar de sound design. Basicamente, o software precisa ter exatamente essas mesmas ferramentas e mais possibilidades de instrumentos virtuais e outros tipos de sintetizadores, que são plugins que você pode comprar separadamente. Ou seja, você vai precisar das mesmas ferramentas na produção e composição de música para jogos e filmes e também da mixagem, o timecode, a configuração exata para você poder sincronizar o vídeo frame a frame com o áudio e também um clock perfeito e assim por diante. Aqui no caso não necessariamente você vai precisar de tanto processamento assim, às vezes é bacana ter bastante processamento para que você possa fazer com que os seus plugins processem em tempo real tudo aquilo que você está gravando e você já consiga monitorar aquilo em tempo real. Isso para o sound design é bem bacana, mas é uma opção. De resto é tudo igualzinho. Ou seja, você vai usar o Nuendo, o Digital Performer e o Pro Tools. Esses são os mais adequados para essas ferramentas. Você também pode usar o Logic. O Logic também é legal. Edição de áudio. Sim, a coisa que mais toma tempo para quem produz música, né? Se você tá lá editando lá MIDI, editando uma gravação de voz, editando alguma outra gravação que você gravou assim no recurso de home studio, geralmente tem que ter muita edição. Então isso toma bastante tempo porque tem que ser muito detalhado, um a um, deixa eu ver aqui, precisa editar, não precisa editar. Claro que depende de cada música, depende de cada situação, cada produção, né? Tem vezes que você não vai editar absolutamente nada, mas geralmente você tem alguma coisinha ou outra que você quer dar uma editadinhazinha. Então as necessidades operacionais para quem vai editar são facilidade nas ferramentas, sim, uma interface fácil, senão o seu workflow fica muito travado. Algoritmos de altíssima qualidade, sim, algoritmos que entendam o material que você gravou. Assim, se você tem lá, por exemplo, uma bateria gravada, ele não vai entender que a altura daquilo ou a sustentação do som vão ser tão importantes, mas sim a compreensão do envelope, do transiente, os harmônicos e algumas características essenciais em instrumentos de percussão. Ele vai dizer, bom, eu vou usar esse algoritmo para percussão, para alinhar o tempo, porque isso é fundamental para a percussão. Já numa voz, ele vai fazer um outro cálculo ali, vai estar usando uma outra coisa para que você edite a voz. Senão você perde qualidade, então você precisa de um algoritmo muito bom. E isso varia muito entre cada Digital Audio Workstation. Integração com outras ferramentas de edição. Por exemplo, no Studio One a gente clica num canal lá, num clipe de áudio, melhor dizendo, simplesmente clica Ctrl M e daí abre o Melodyne. Assim você pode editar a afinação das coisas e editar várias outras coisas, porque o algoritmo do Melodyne é muito bom para essas funções. Então, ferramentas essenciais para o rendimento operacional são Elastic Audio, aquela coisa que você consegue dar uma esticadinha no áudio aqui e colar. Isso não é muito bom para o áudio digital, faz mal, mas se o algoritmo for bem bom e você fizer pouquinho, só quando realmente precisa, aí fica bom. Split Quantize, sim, quando você manda ele reconhecer toda a track de áudio, onde tem silêncio, onde não tem, e qual tipo de material que você está trabalhando, aí o algoritmo vai lá ler tudo e consegue recortar as partes que não tem
áudio e encaixar aquilo no tempo sem usar Elastic Audio, sem ficar esticando e achatando o áudio. Clip Gain é muito importante, porque se você tiver como baixar a amplitude do sinal que vai entrar nos plugins que estão insertados nesse canal, você vai evitar que aquele plugin reaja demais ou então receba muito sinal na entrada. Eu uso bastante Clip Gain nas vozes, por exemplo, para evitar de usar muita compressão, porque a compressão muda características dos timbres da voz e já o Clip Gain simplesmente diminui a amplitude naquele trechinho, ele não muda o envelope do transiente. Efeitos no clipe. Sim, no clipe de áudio, você está lá com a informação de áudio, você consegue colocar um efeito aqui, antes do insert do canal no qual esse clipe de áudio está. Isso é muito importante porque você consegue manipular direitinho já a informação que está num trecho específico. Vamos supor que uma determinada parte lá, um cantor cantou, a voz dele ficou meio esquisita, né? Ficou meio aguda, tipo a minha voz, assim. Aí você vai lá e põe, sei lá, um filtro ali naquele trecho, só rapidamente, porque ele deu uma, sei lá, uma esganiçada na voz. Você consegue fazer isso na edição e daí já deixa mais parecido com o restante das informações que ele gravou. Duplicar samples rapidamente. Sim, isso é bem importante para edição. Vamos supor que você tem lá um drum machine que alguém gravou da Holland lá, um 808, né? Aí você quer simplesmente pegar um sample que ficou com uma amplitude um pouco maior. Você pode pegar e copiar ele e colar em todas as outras partes. Fades e crossfades rápidos com curva ajustável rapidamente também, sem que você tenha que dar 300 cliques para poder alinhar as curvas dos fades. Isso é muito importante. Ferramentas de pitch, ou seja, de afinação por clip e também por track. Assim você consegue fazer com que toda uma track vá um pitch acima, mas também o próprio clipe fique acima ou abaixo, dependendo da necessidade. Coloca uns cents acima, uns cents abaixo. Transferência de instrumentos virtuais para áudio rapidamente. Isso é muito importante, porque se você vai, por exemplo, trocar lá, sei lá, um sample ou alguma outra coisa que está gravada, ou vai adicionar um sample ou uma determinada amostra, algo que você gravou anteriormente, você tem como simplesmente samplear isso rapidamente e já converter para áudio sem muita demora, já deixando as fases alinhadas e tudo direitinho. Troca dos samples de uma track. Então se você tem vários kicks lá, que estão duplicados, né? Na produção o cara foi lá, duplicou vários kicks lá. Aí você quer trocar todos esses kicks para um outro kick. Tem software que é simplesmente arrastar ele segurando alguma tecla e pum, jogar num desses clipes de áudio que ele substitui todos os outros. Isso é excelente. No Pro Tools, no Studio One, no Cubase tem essa ferramenta. Os Digital Audio Workstations que eu recomendo para essa função são, em primeiro lugar, o Studio One. Eu acho que ele tem as ferramentas mais completas para fazer isso tudo. Em segundo lugar, o Pro Tools. Tem muitas ferramentas boas para edição de áudio. Em terceiro lugar, o Cubase ou o Nuendo. Eles têm umas ferramentas muito semelhantes. O Nuendo tem mais opções de quantização. O Logic também é muito bom para essa função. Além de tudo, os algoritmos desses DAWs que eu citei são melhores. Eles conseguem entender melhor a informação que foi gravada e comprometer menos, por exemplo, quando a gente usa Elastic Audio do que em outros Digital Audio Workstations. Agora vamos para a nossa última função. Sim, uma função muito importante na indústria fonográfica, a masterização. É muito importante que o software trabalhe com uma grande quantidade de headroom. Sim, que ele seja 64 bits na estrutura dele. Para isso você precisa ter mais de 4 GB de memória RAM. O seu Digital Audio Workstation para essa função precisa ter sistemas de meters diversos. Sim, muitos meters e muito precisos. Esses meters precisam ser realmente precisos. Então eles precisam aceitar a importação de diversos formatos de arquivo, como DDP, AIFF, Waves, e qualquer formato que não seja comprimido com compressão de dados, né, que a gente chama de lossless. E além disso, é claro que ele precisa exportar esses arquivos também, DDP, que é uma imagem, né, de disco, e também Wave, OGG Vorbis, MP3, AFF e todos os outros formatos AAC que podem surgir para trabalhar com as plataformas de streaming. Até porque a gente vai masterizar para as plataformas de streaming e também para mídias físicas. Por isso é fundamental ter essas funções. Segundo lugar, capacidade de inserir metadados, que são as informações do fonograma daquela produção que vão ser inseridas dentro do arquivo. Assim você consegue fazer um traqueamento, né? Consegue seguir o arquivo e saber onde ele está, e quando você coloca ele em uma determinada plataforma, essa plataforma digital vai ler esses dados e vai dizer, opa, esse arquivo tem tal ISRC, ele pertence a tal pessoa, ele foi produzido pelo fulano, a música é composta pelo Beltrano e
tudo mais. Você consegue integrar e colocar tudo isso dentro de um arquivo digital. Então as ferramentas essenciais que ele precisa ter para ter esse rendimento operacional com essas necessidades são trabalhar com inserts, trabalhar com meters de MS, que é de mid e de side, diferentes tipos de meters, são meters de fase, true peak, LUFS é fundamental, RMS e assim por diante. Capacidade de inserir metadados, que eu já falei anteriormente, capacidade de fazer sincronização com ferramentas de transferência para outra mídia física, como por exemplo o vinil, controle independente de cada uma das tracks que vão compor, por exemplo, um álbum, e um master com todas elas para que você possa inserir efeitos comuns a todas as tracks e efeitos individuais. Controles de automação, sim, o Digital Audio Workstation precisa ter controles de automação também para masterização. Afinal, se a música vem com algum problema ou com alguma outra coisa que você deseja modificar em uma determinada parte da música específica, você precisa ter a automação disponível para realizar essa função. Medidor de timeline para determinadas mídias, vamos supor o CD, cabe 80 minutos de música e você vai ter que saber exatamente quanto tempo que tem disponível no álbum. O Digital Audio Workstation que eu mais recomendo para essa função é o Steinberg Wavelab. O Studio One também tem uma ferramenta muito bacana, mas não tem automação ainda, e isso faz bastante diferença. Porém, ele consegue exportar para DDP e fazer todas as outras funções que eu falei. Consegue inserir metadados em MP3, em OGG Vorbis, mas em Wave o metadado não funciona muito bem. Tá aí uma crítica pro pessoal da Presonus. Ah, o Pro Tools dá para masterizar? Dá, o básico dá, você consegue. Eu acredito que também dá para emitir um DDP com esse software. Mas Alvin, se eu vou fazer um pouco de cada uma dessas funções, ou muito de cada uma dessas funções, eu preciso de um software que dê conta de várias delas. Bom, para isso você tem softwares que eu repeti em vários pontos aqui, né, como vocês puderam ver, e eu vou recomendar eles um a um novamente. Pro Tools, Nuendo, Studio One, tem probleminhas pro vídeo, tem uma coisinha ou outra, Pro Tools também para MIDI, o Nuendo para mixagem, ok, o Logic, muito bom também, o Reaper, o Cubase, faltam algumas ferramentas para vídeo, mas que também faltam no Studio One. O Sonar, muito bacana, muito legal para esse tipo de função. Por que eu não recomendo o Fruity Loops e o Ableton Live? Porque o Ableton Live é excelente para live, é excelente para produzir, mas para mixar e masterizar não é tão legal. Nem o Fruity Loops, a mesma coisa. E a diferença é que o Fruity Loops para live também não é muito bom. Então, essas são as minhas recomendações. Você também tem o Digital Performer, que é muito bacana, e você pode pesquisar diversos outros softwares pela internet. Porém, sempre lembre de avaliar a função para a qual você precisa, o seu orçamento e também a necessidade operacional que aquela função tem. Ou seja, você vai precisar de que exatamente? De que tipo de operação nesse software? Bom, se você está começando e não tem muita certeza do que quer, mas você quer trabalhar com música e está pegando as referências dos artistas que você mais curte, assim, para poder ter um ponto de partida, a gente tem um e-book muito bacana que fala sobre como você pode soar como seu artista favorito. Esses são os guidelines mais básicos, assim, porém muito claros e muito importantes que você pode baixar gratuitamente nesse link aqui em cima. Galera, então é isso, um vídeo longo, mas eu não podia abordar esse assunto de uma forma muito superficial, senão eu ia cair naquele limbo da internet que tem um monte de gente produzindo qualquer coisa aí de qualquer jeito. Então eu preferi fazer uma coisa muito detalhada para vocês. Se vocês curtiram o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo e não esquece de apertar aquele sininho para receber a notificação quando a gente lançar um vídeo novo. Valeu galera, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!